Já pensou em não apenas prolongar os anos de vida, mas realmente prosperar, alcançando 70, 80 e até ultrapassando a marca dos 100 anos? Se uma pessoa com mais de 70 anos continuar a seguir 5 práticas simples, especialistas médicos afirmam que suas chances de chegar ao centenário se tornam praticamente garantidas. No entanto, existe uma realidade preocupante. A maioria das pessoas nessa idade já abandonou esses hábitos, encurtando inconscientemente sua jornada de vida em muitos anos. Um estudo de 20 anos da Universidade de Harvard demonstrou que negligenciar tais comportamentos pode reduzir a expectativa de vida em até 12 anos. Por outro lado, a adoção dessas práticas pode adicionar décadas de energia vital, alegria e profundo significado. Este material visa revelar os 5 comportamentos surpreendentes que distinguem os longevos do resto da população, além de oferecer passos concretos e viáveis para transformar sua saúde, aguçar suas capacidades mentais e viver uma vida plena e significativa, independentemente da idade. 1. Aprendizagem ao longo da vida, formando novas conexões neurais. Uma das características mais marcantes das pessoas que alcançam longevidade excepcional é seu compromisso inabalável em dominar habilidades completamente novas na idade adulta, muitas vezes após os 70, 80 anos e até mais tarde. Não se trata de absorção passiva de informações ou de apego a hobbies antigos. É a aceitação consciente de um desafio, visando adquirir competências inéditas que estimulam ativamente o intelecto e promovem a resiliência cognitiva. Considere a história instrutiva de Ruby, uma avó de 74 anos, cuja vida serve como um exemplo vívido desse comportamento. A jornada de Ruby começou quando seu neto adolescente, durante uma reunião familiar, a apresentou a um aplicativo de codificação. Intrigada com o conceito de programação, ela decidiu aprender Python, apesar da total falta de experiência tecnológica, exceto o uso básico de um smartphone. Seus amigos reagiram com ceticismo, perguntando-se por que ela, em sua idade, se sobrecarregaria com algo tão complexo quanto a programação. No entanto, sem se intimidar com as dificuldades, Ruby dedicava 30 minutos diários a aulas online todas as manhãs. Começando do zero, ela enfrentou erros de sintaxe e quebra-cabeças lógicos. Mas sua persistência valeu a pena. 2 anos depois, ela desenvolveu um aplicativo organizador de receitas que simplificou significativamente o planejamento de refeições em família, uma ferramenta prática agora ativamente usada por seus filhos e netos. Os benefícios que Ruby obteve foram muito além do aplicativo. Durante avaliações cognitivas de rotina, seu médico notou melhorias mensuráveis em sua memória, velocidade de reação e habilidades de resolução de problemas. Isso não é apenas uma anedota comovente, é uma demonstração convincente da neuroplasticidade, a incrível capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais ao longo de todo o ciclo de vida humano. Imagine o cérebro como uma metrópole movimentada com uma extensa rede de estradas. Aprender uma nova habilidade é como construir novas rodovias, o que melhora o fluxo de tráfego e cria desvios para os engarrafamentos relacionados à idade. Pesquisas do Dr. Michael Merzenich, um neurocientista proeminente da Universidade da Califórnia em São Francisco, apoiam esse conceito. Seus trabalhos científicos mostram que adultos que se engajam ativamente em novos aprendizados demonstram padrões de atividade cerebral surpreendentemente semelhantes aos de pessoas 20 a 30 anos mais jovens, rejuvenescendo efetivamente suas funções cognitivas. Um equívoco comum é que o aprendizado deve ser exclusivamente acadêmico ou inerentemente complexo para ser benéfico. Na verdade, o fator-chave é a novidade e a complexidade gradual, e não a dificuldade do assunto em si. Abaixo estão algumas atividades práticas para estimular o cérebro que você pode começar a dominar hoje. Aprender um instrumento musical. Mesmo 15 minutos de prática diária de piano, violão ou ukulele contribuem ativamente para a formação de novas conexões neurais. A combinação de processamento auditivo, desenvolvimento motor e treinamento de memória fortalece significativamente as reservas cognitivas. Dominar Artesanato. Atividades como cerâmica, tricô ou marcenaria desenvolvem a coordenação olho-mão e o raciocínio espacial, fortalecendo a resiliência cerebral e produzindo resultados tangíveis e concretos. Aprender um novo idioma. Aplicativos modernos simplificam e tornam o processo de aprendizado de línguas estrangeiras acessível a um público amplo. Pesquisas científicas demonstram que idosos bilíngues experimentam um atraso de até 5 anos no início da demência. Isso ocorre porque o processo de aprender um idioma estrangeiro estimula e engaja ativamente várias áreas do cérebro, contribuindo para a formação da chamada reserva cognitiva. Não menos importante é o domínio das tecnologias modernas. Desde simples videochamadas com netos até a navegação confiante em redes sociais ou a experimentação usada com novos aplicativos móveis,
Qualquer aprendizado baseado em tecnologia ajuda a manter a mente flexível e conectada ao mundo em constante evolução. Isso permite não apenas manter-se atualizado, mas também participar ativamente da era digital. A chave para o sucesso em qualquer novo empreendimento reside na gradualidade. É preciso começar pequeno e aceitar desafios progressivamente mais complexos. O exemplo de Ruby é uma prova clara disso. Ela não mergulhou imediatamente em algoritmos complexos. Em vez disso, ela começou com exercícios elementares, desenvolvendo metodicamente suas habilidades passo a passo, o que a levou a um resultado tão impressionante. Para replicar tal sucesso, recomenda-se seguir o seguinte plano de ação. O primeiro passo é escolher uma habilidade que desperte curiosidade genuína e interesse sincero. É a paixão interna que serve como um poderoso combustível para a persistência, por isso é crucial dar preferência ao que realmente o cativa, seja a arte da fotografia, o domínio da programação ou as sutilezas da jardinagem. Em seguida, dedique-se a uma prática curta, mas diária. Mesmo 15-30 minutos por dia são suficientes para um progresso perceptível. É importante lembrar que, no processo de formação de novas conexões neurais, a consistência e a regularidade superam significativamente a intensidade de curto prazo. É aconselhável encontrar uma comunidade de pessoas com interesses semelhantes para o aprendizado colaborativo. Juntar-se a um curso educacional, fórum online ou grupo de interesse local permitirá não apenas compartilhar suas próprias experiências, mas também buscar inspiração em outros. Sabe-se que o aprendizado social aumenta significativamente a motivação e fortalece os benefícios cognitivos, tornando o processo mais eficaz e agradável. É necessário celebrar até as menores vitórias. Cada marco alcançado, por mais insignificante que pareça, contribui para o fortalecimento das conexões neurais e aumenta significativamente a autoconfiança. É importante perceber que, aos 70 anos ou mais, uma pessoa possui uma bagagem inestimável de rica experiência de vida. É a paciência, a disciplina e a capacidade de valorizar o progresso gradual, mas constante, que facilitam grandemente o processo de aprendizagem, tornando-o mais produtivo e menos oneroso. 2. Fortes laços sociais, o coração da longevidade. A segunda característica distintiva, não menos importante, das pessoas que alcançam uma idade avançada é seu compromisso inabalável em manter e desenvolver ativamente laços sociais significativos ao longo da vida. Não se trata de interações fugazes e superficiais, mas da formação de relacionamentos profundos e verdadeiramente solidários, que servem como fonte de nutrição emocional, permitem compartilhar experiências e proporcionam um sentimento de pertencimento incomparável. Um exemplo vívido é a história de Stanley, um viúvo de 78 anos, cuja vida sofreu mudanças radicais graças à retomada da atividade social. Após a trágica perda de sua esposa, com quem ele compartilhou 52 anos de vida, Stanley se isolou completamente. Por muitos meses, ele permaneceu em total isolamento, limitando-se apenas a entregas de supermercado online e evitando qualquer reunião social. Seus filhos notaram com preocupação mudanças alarmantes em seu comportamento. Ele começou a esquecer conversas recentes, perdeu todo o interesse em seus antigos hobbies e parecia envelhecer rapidamente. Consciente do crescente declínio mental e físico, Stanley tomou a decisão fatídica de se juntar a um projeto de horta comunitária, inicialmente com o único objetivo de respirar ar fresco. O que começou como um passo modesto, quase imperceptível, acabou se tornando uma experiência vital e transformadora. Nesta horta, Stanley conheceu Maria, uma professora aposentada de 72 anos, cuja paixão por cultivar tomates era contagiante, e David, um veterano de 80 anos, com um tesouro inesgotável de histórias fascinantes. Com o tempo, esse trio formou um grupo forte e unido, reunindo-se regularmente 2 vezes por semana para cuidar da horta, trocar pratos caseiros e apoiar uns aos outros na superação de vários problemas de saúde. Em apenas 6 meses, a família de Stanley notou mudanças surpreendentes. Ele se tornou significativamente mais perspicaz, mais enérgico e reencontrou a verdadeira felicidade. Sua transformação ilustra vividamente uma profunda verdade que foi confirmada por décadas de pesquisa científica. O estudo de desenvolvimento adulto de Harvard, reconhecido como um dos projetos científicos mais longos e abrangentes dedicados ao bem-estar humano, acompanhou a vida de seus participantes por mais de 80 anos. Os resultados desse trabalho monumental mostraram inequivocamente que relacionamentos sociais fortes e de qualidade são um preditor mais significativo tanto da felicidade quanto da longevidade. As estatísticas confirmam: pessoas com fortes laços sociais vivem em média 7 anos mais do que aquelas em isolamento social. Por outro lado, a solidão tem um impacto tão destrutivo na saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. Ela contribui para o aumento da inflamação no corpo, enfraquece a função imunológica e leva a níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse,
que por sua vez acelera os processos de envelhecimento. As pesquisas da doutora Susan Pinker, dedicadas ao fenômeno das zonas azuis, regiões únicas como Sardenha, Okinawa e Nicoya, onde as pessoas regularmente atingem e até superam a idade de 100 anos, demonstram convincentemente que os longevos priorizam interação social pessoal acima de quase tudo mais. Eles desenvolvem ativamente amizades intergeracionais, permanecem envolvidos e ativos em suas comunidades e continuam a formar novas conexões sociais mesmo na velhice avançada. O ponto-chave aqui não é tanto ter um círculo social extenso, mas sim desenvolver algumas conexões de alta qualidade profundas que forneçam apoio emocional genuíno, permitam compartilhar interesses comuns e impliquem interação regular e significativa. Para construir e manter esses relacionamentos vitais, você pode seguir os seguintes passos. Em primeiro lugar, é recomendável juntar-se a grupos de interesse. Clubes do livro, associações de hobbies, organizações voluntárias ou comunidades religiosas oferecem oportunidades naturais e favoráveis para aproximar as pessoas com base em interesses e valores comuns. É crucial priorizar a comunicação pessoal. Apesar do valor inegável das videochamadas, são os encontros presenciais que promovem a formação de laços mais profundos e duradouros, graças à capacidade de perceber a linguagem corporal, trocar toques e compartilhar experiências imediatas e comuns. Procure ser um elo. Apresentar amigos de diferentes esferas da vida uns aos outros não apenas expande o círculo social deles, mas também fortalece significativamente sua própria rede social, criando uma estrutura mais densa e solidária. É necessário praticar a escuta ativa. Faça perguntas atenciosas e significativas. Tente memorizar detalhes importantes da vida dos interlocutores e retorne a eles em conversas subsequentes, para que as pessoas se sintam verdadeiramente valorizadas e ouvidas. Desenvolva ativamente amizades entre representantes de diferentes geracoes. Passar tempo com jovens ajuda a manter a flexibilidade mental e abre novas perspectivas, enquanto a sabedoria da geração mais velha, sem dúvida, enriquece a vida dos mais jovens. Para os introvertidos, recomenda-se começar pequeno. Um encontro significativo para um café por semana pode ser muito mais eficaz e menos exaustivo do que participar de grandes eventos sociais lotados. As tecnologias modernas visam melhorar, e não substituir, as conexões humanas. Enviar mensagens a membros da família, compartilhar fotos online ou usar videochamadas permite manter amizades à distância, superando barreiras geográficas. A beleza dessa abordagem reside no fato de que nunca é tarde para formar novas conexões. Muitos longevos, que atingiram a velhice avançada, testemunham que os relacionamentos mais significativos e profundos que estabeleceram foram justamente aos 70 ou 80 anos. 3. Movimento natural. Permanecer ativo no dia a dia. O terceiro comportamento que distingue os longevos não tem nada a ver com treinos exaustivos na academia ou participação em maratonas. Trata-se da integração harmoniosa do movimento natural no próprio tecido da vida cotidiana. Essa distinção é crucial, pois muitas pessoas erroneamente equiparam a atividade física a exercícios formais e estruturados, enquanto os longevos demonstram uma abordagem muito mais sustentável e orgânica. Conheça Carmen, uma mulher de 83 anos que é a personificação viva desse princípio. Carmen nunca comprou uma assinatura de academia nem seguiu qualquer programa de exercícios estruturado. No entanto, ela permanece fisicamente mais capaz e resistente do que muitas pessoas décadas mais jovens. Seu segredo reside em um estilo de vida inteiramente baseado no movimento natural. Ela cuida com prazer de uma grande horta, faz caminhadas diárias até o mercado local, prefere subir escadas em vez de usar o elevador e ajuda ativamente a cuidar de seus bisnetos. Ela cozinha do zero, limpa sua própria casa e cuida de seu quintal. Recentemente, ela até ajudou um vizinho a mover móveis, um feito que seria um desafio sério para muitas pessoas com metade de sua idade. Essa abordagem está totalmente alinhada com as descobertas obtidas no estudo das zonas azuis, onde os longevos integram a atividade física em suas tarefas diárias sem esforço. Por exemplo, na Sardenha, Itália, eles caminham diariamente por colinas íngremes pastoreando ovelhas. Em Okinawa, Japão, eles se dedicam ativamente à jardinagem, praticam tai chi e usam a caminhada como principal meio de transporte. Em Nicoya, Costa Rica, as pessoas se envolvem em trabalho físico no campo até a velhice avançada, até os 90 anos. O fio condutor que permeia todos esses exemplos é que o movimento para eles não é uma tarefa separada e especificamente designada. É simplesmente uma parte integrante de seu estilo de vida. O movimento natural oferece vantagens únicas em comparação com exercícios estruturados. Ele ocorre ao longo do dia, mantendo o metabolismo ativo e as articulações móveis. É sustentável, pois é intencional e organicamente ligado às tarefas diárias, e não percebido como um treino forçado. Além disso,
Ele envolve vários grupos musculares de maneiras funcionais, desenvolvendo força que se transfere facilmente para ações e situações reais. Pesquisas do Instituto Nacional do Envelhecimento mostram que pessoas que permanecem naturalmente ativas têm melhor equilíbrio, ossos mais fortes, saúde cardiovascular aprimorada e funções cognitivas mais aguçadas em comparação com aquelas que se exercitam intensamente, mas permanecem sentadas a maior parte do dia. Você não precisa viver em uma zona azul rural para adotar esse estilo de vida. Existem maneiras práticas de incorporar o movimento natural em sua rotina diária. Caminhe para fazer recados. Vá ao banco, à farmácia ou à cafeteria a pé sempre que possível. Caminhar melhora a circulação sanguínea e promove a clareza mental. Atenda chamadas telefônicas em pé ou caminhando. O movimento durante as conversas aumenta a concentração e adiciona uma leve atividade física ao seu dia. Use escadas. Comece com um lance e, com o tempo, aumente gradualmente a resistência. Subir escadas fortalece eficazmente as pernas e melhora a saúde cardiovascular. Pratique jardinagem ou trabalhe no quintal. Mesmo a jardinagem em vasos na varanda proporciona movimento valioso, envolvendo os músculos do core e da parte superior do corpo. Limpe sua casa. Aspirar, tirar o pó e organizar o espaço são excelentes exercícios funcionais que desenvolvem força e flexibilidade. Cozinhe do zero. Ficar em pé, cortar e mexer ingredientes, você realiza uma leve atividade física, ao mesmo tempo em que nutre seu corpo com alimentos saudáveis. Brinque com os netos. Correr, levantar ou brincar ativamente com crianças é um movimento alegre que traz não apenas benefícios físicos, mas também satisfação emocional. Dance ao som da música. Ligue sua música favorita enquanto realiza tarefas domésticas para aumentar a frequência cardíaca e adicionar alegria às tarefas rotineiras. Para aqueles com mobilidade limitada, é importante focar no que é possível. Isso pode incluir exercícios sentados, cuidar de pequenas plantas de interior ou preparar refeições simples. Exercícios de equilíbrio, como ficar em uma perna só enquanto escova os dentes ou andar de calcanhar à ponta do pé pelo corredor, são cruciais para prevenir quedas, a principal causa de lesões em idosos. A força funcional se desenvolve a partir de tarefas diárias, como carregar compras, levantar cestos de roupa suja ou levantar-se de uma cadeira sem usar as mãos. É importante começar pequeno e aumentar gradualmente a atividade, ouvindo seu corpo. É fundamental lembrar-se dos tipos de atividade física que lhe davam prazer na juventude, seja jardinagem, dança ou caminhada simples, e encontrar maneiras de incorporá-los organicamente em sua rotina atual. 4. Um forte senso de propósito, encontrando seu Ikigai. O quarto comportamento que distingue os longevos é seu senso de propósito inabalável e profundo. Frequentemente, na cultura japonesa, esse conceito é chamado de Ikigai, que pode ser traduzido como a razão pela qual uma pessoa acorda todas as manhãs com entusiasmo e um senso de significado. Esse senso de propósito não é estático, ele evolui e se transforma com as estações da vida, mas permanece invariavelmente uma poderosa força motriz. Considere a história de Leonard, um contador aposentado de 79 anos, cuja vida serve como uma ilustração vívida desse princípio. Senhor Leonard, exclamou um menino, seu rosto brilhando de emoção, enquanto ele corria pelo centro comunitário, segurando firmemente um livro recém-lido. Em sua voz ecoava o orgulho, ele ansiava por compartilhar imediatamente seu progresso com o homem que se tornará seu verdadeiro mentor. 2 anos atrás, Leonard, um contador aposentado que já tinha mais de 70 anos, sentiu-se completamente perdido após a perda de sua esposa, com quem ele viveu por meio século. Em busca de um novo sentido para a vida, ele acidentalmente encontrou um programa de alfabetização local e começou a trabalhar com crianças 3 dias por semana. Desde então, ele ajudou dezenas de jovens leitores a descobrir a magia das histórias, observando seus olhos brilharem com a confiança recém-descoberta em suas próprias habilidades. Os professores do centro frequentemente expressam sua profunda gratidão a Leonard, dizendo-lhe que sua paciência e apoio inabalável mudaram a vida de seus alunos. No entanto, Leonard, com um sorriso modesto, insiste que a verdadeira transformação ocorreu com ele mesmo. Essas crianças me salvaram, ele diz. Elas me deram um motivo para levantar todas as manhãs. Através delas, Leonard reencontrou um propósito que o sustenta e preenche seus dias com uma alegria indescritível. Isso não é apenas uma anedota comovente, ela tem uma base científica sólida. Um número crescente de pesquisas destaca a influência profunda e multifacetada do propósito na saúde e na longevidade. Um estudo marcante da Universidade de Michigan, conduzido por décadas com milhares de pessoas, demonstrou convincentemente que pessoas com forte senso de propósito vivem em média 7 anos mais do que aquelas que não possuem. Além disso,
elas desenvolvem significativamente menos doenças crônicas, como doenças cardíacas, AVC e Alzheimer. Esses dados são inegáveis. O propósito não é apenas um conceito filosófico agradável. É um fator mensurável e significativo para o bem-estar físico e mental. A DRA. Patricia Boyle, neuropsicóloga do Rush University Medical Center, detalhou ainda mais essa conexão em sua pesquisa sobre o envelhecimento. Seu trabalho científico, que abrangeu mais de 1.000 idosos, mostrou que aqueles com altos índices de propósito, uma medida de quão significativa e intencional eles consideravam suas vidas, tinham 2,4 vezes menos probabilidade de desenvolver demência em comparação com aqueles com índices mais baixos. O propósito, ao que parece, age como uma espécie de escudo para o cérebro, preservando as funções cognitivas e reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas. Acredita-se que esse efeito protetor derive de comportamentos intencionais, como a manutenção da atividade social, mental e da resiliência emocional, que, em conjunto, fortalecem as conexões neurais. No entanto, muitas pessoas erroneamente acreditam que o propósito exige ambições grandiosas e que mudam o mundo. Isso não significa que seja necessário iniciar um movimento global ou buscar a fama mundial. O propósito pode ser tão simples e cotidiano quanto ensinar uma criança a ler, cuidar de uma horta comunitária ou transmitir sua sabedoria de vida a uma geração mais jovem. A chave é que essa atividade seja verdadeiramente significativa para você e o conecte a algo maior do que você mesmo. Como escreveu Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra proeminente, em sua obra fundamental Em Busca de Sentido, podemos suportar quase tudo se tivermos um porquê para viver. As ideias de Frankl, nascidas de dificuldades inimagináveis, enfatizam que o propósito é uma necessidade humana universal, e não um luxo destinado exclusivamente aos jovens ou privilegiados. Essa necessidade se torna ainda mais crítica à medida que envelhecemos. O envelhecimento inevitavelmente traz consigo certas dificuldades, deterioração da saúde, perda de entes queridos e diminuição das capacidades físicas. No entanto, o propósito serve como um poderoso amortecedor, uma fonte de resiliência que transforma obstáculos em oportunidades. Para uma pessoa com propósito, um revés na saúde não é motivo para desistir, mas um desafio a ser superado com determinação e resiliência. O propósito muda a lente através da qual olhamos para as dificuldades da vida, tornando-as menos parecidas com barreiras intransponíveis e mais parecidas com obstáculos temporários que podem ser superados. Passos práticos para descobrir ou reavivar seu propósito. Encontrar um propósito é uma jornada profundamente pessoal e única, mas todos podem embarcar nela, independentemente da idade ou das circunstâncias da vida. Abaixo estão estratégias detalhadas e acionáveis que ajudarão a revelar o que dá verdadeiro sentido à sua vida. Reflita sobre seus valores fundamentais. Dedique um tempo para ponderar profundamente sobre os princípios que o guiaram ao longo de sua vida. Você sempre valorizou a bondade, a criatividade, a justiça ou o senso de comunidade? Pense em como você pode expressar esses valores na fase atual de sua vida, adaptando-os às suas capacidades e interesses. Por exemplo, se a justiça é um dos valores fundamentais, uma pessoa pode se voluntariar em uma organização que defende ativamente o acesso igualitário à educação ou à saúde. O processo de reflexão pode ser tão simples quanto manter um diário, registrando momentos da vida em que a pessoa se sentiu mais realizada, ou realizar uma auditoria de valores para identificar precisamente o que é mais importante para ela. É necessário usar ativamente suas habilidades e experiência acumulada. A experiência de vida de cada. A sabedoria de cada pessoa é um verdadeiro tesouro. Seja um professor, mecânico, pai ou simplesmente um entusiasta de algo, cada um possui habilidades únicas que podem beneficiar imensamente os outros. Pergunte a si mesmo: que conhecimento eu poderia compartilhar? Que problemas eu poderia ajudar a resolver? Um engenheiro aposentado, por exemplo, poderia ser mentor de jovens estudantes em um programa STEM, enquanto um ex-chefe poderia dar aulas de culinária em um centro comunitário. Seu passado não é apenas uma história, é um recurso valioso para criar propósito no presente. Engaje-se em causas que acendam uma paixão interior. Que problemas ressoam profundamente em seu coração? Pode ser a proteção ambiental, a promoção da alfabetização, o bem-estar animal, o combate à pobreza ou o desenvolvimento comunitário local. A paixão frequentemente aponta diretamente para o verdadeiro propósito. Explore organizações locais ou plataformas online que se alinhem aos seus interesses. Se você se importa com o meio ambiente, por exemplo, pode participar de uma iniciativa de plantio de árvores ou defender ativamente práticas sustentáveis em sua vizinhança. Mesmo pequenas ações, como organizar uma campanha de reciclagem, podem gerar um forte senso de pertencimento e significado. É fundamental buscar conexões intergeracionais.
Interagir com as gerações mais jovens pode ser profundamente significativo e enriquecedor. Mentoria, tutoria ou simplesmente compartilhar histórias de sua vida podem promover o crescimento e o desenvolvimento mútuos. Escolas locais frequentemente recebem voluntários dispostos a ajudar os jovens. Esses relacionamentos não apenas dão propósito, mas também contribuem para um senso de legado, à medida que você transmite valores e sabedoria à próxima geração. O voluntariado é uma forma poderosa de encontrar propósito, mas é mais eficaz quando alinhado aos seus interesses e habilidades. Tarefas aleatórias e não relacionadas a paixões pessoais podem parecer uma rotina e uma obrigação, enquanto o voluntariado com propósito é percebido como um verdadeiro chamado. Pesquise organizações com as quais você se identifique. E não tenha medo de experimentar diferentes funções. Por exemplo, se você ama animais, ser voluntário em um abrigo pode ser extremamente gratificante. Se você é um organizador nato, coordenar eventos para uma organização sem fins lucrativos pode ser seu nicho ideal. Explore a auto-expressao criativa. A criatividade, por si só, pode ser uma fonte inesgotável de propósito. Escrever memórias, pintar, tocar instrumentos musicais ou praticar artesanato pode conectá-lo profundamente consigo mesmo e com outras pessoas. Compartilhar suas criações, seja por meio de um blog pessoal, uma exposição de arte comunitária ou doação de itens feitos à mão, amplifica esse senso de contribuição e significado. Por exemplo, uma mulher de 80 anos que começou a escrever poemas sobre sua vida encontrou um novo propósito ao compartilhar seu trabalho em uma noite de microfone aberto na biblioteca local, inspirando outros a contar suas próprias histórias. Fortaleça os laços familiares. A família é frequentemente uma fonte natural e poderosa de propósito. Você pode se tornar o historiador da família, preservando histórias e tradições para as futuras gerações, ou organizar encontros regulares para reunir seus entes queridos. Apoiar os netos em seus hobbies, assistir aos seus jogos ou simplesmente ouvir atentamente seus sonhos pode criar um profundo significado e um senso de utilidade. Mesmo que os membros da família estejam distantes, escrever cartas ou fazer chamadas telefônicas regulares pode fortalecer os laços e trazer propósito. Busque o crescimento pessoal. O propósito também pode vir de dentro, do desejo de autoaperfeiçoamento. Aprender uma nova habilidade, superar um desafio pessoal ou demonstrar resiliência para os outros pode ser profundamente significativo. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos que começa a praticar yoga para combater a dor crônica pode inspirar outros ao compartilhar sua experiência e progresso. O crescimento pessoal não exige grandes conquistas. Pequenos passos, como dominar uma nova receita ou resolver um quebra-cabeça complexo, podem gerar um forte senso de realização e satisfação. A beleza do propósito reside no fato de que ele frequentemente se manifesta através da ação, e não apenas da reflexão. Leonard não sabia que a tutoria se tornaria sua paixão até entrar em uma sala de aula e começar a trabalhar com crianças. Portanto, não espere por uma epifania instantânea ou uma grande revelação. Comece pequeno, ou preste atenção ao que o frustra ou incomoda em sua comunidade. A frustração, seja com o lixo em seu bairro ou a falta de recursos para a juventude local, pode ser a chave para entender seu verdadeiro propósito. O propósito também é um conceito dinâmico. O que dava sentido à sua vida aos 40 anos pode não ressoar aos 70, e isso é perfeitamente normal. À medida que a vida muda, seu propósito também pode mudar. Um profissional focado na carreira pode encontrar um profundo significado na mentoria após a aposentadoria, enquanto um ex-cuidador pode descobrir alegria na defesa de causas. O importante é permanecer aberto a novas oportunidades e priorizar o senso de utilidade e valor. Independentemente da escala de sua contribuição, mesmo pessoas com limitações físicas podem encontrar seu propósito e viver uma vida plena e significativa. Não é preciso mobilidade ilimitada ou energia inesgotável para fazer a diferença. Mentoria por videochamada, escrever cartas de apoio ou oferecer ajuda emocional a amigos e familiares são todas contribuições significativas. A experiência de vida de uma pessoa é um presente inestimável, e sua transmissão, seja através de histórias, conselhos ou simplesmente ouvindo atentamente, cria ondas de impacto positivo que se estendem muito além da interação imediata. Pergunta para reflexão: o que dá sentido à sua vida agora? Se você não tem certeza, qual propósito ou atividade você poderia explorar? O poder do otimismo e da gratidão. O quinto comportamento característico dos longevos é talvez o mais surpreendente: manter uma visão otimista da vida e praticar constantemente a gratidão, mesmo em meio às inevitáveis dificuldades da vida. Não se trata aqui da chamada positividade tóxica ou de ignorar os problemas. Pelo contrário, é uma escolha consciente de focar no bem, reconhecendo as dificuldades existentes,
o que permite formar uma mentalidade que nutre resiliência e alegria. Considere a história de Rosetta, uma mulher de 86 anos que sofreu perdas pessoais profundas. Ela perdeu o marido para o câncer, teve um ataque cardíaco e vive com artrite, que lhe causa dor até mesmo em tarefas diárias como abotoar uma camisa ou abrir uma lata. No entanto, Rosetta irradia calor e riso. Vizinhos a descrevem como um verdadeiro raio de sol, sempre pronta para dizer uma palavra gentil ou contar uma história engraçada. Todas as manhãs, ela começa o dia escrevendo em seu diário de gratidão, anotando 3 coisas pelas quais é sinceramente grata. As anotações de ontem foram simples, mas profundas. Um cardeal vermelho vibrante que visita seu comedouro, um telefonema de 20 minutos da filha e o fato de suas mãos ainda funcionarem bem o suficiente para escrever isso. Quando perguntada como consegue se manter tão positiva, Rosetta respondeu: há muito tempo decidi que posso ou remoer o que perdi, ou me alegrar com o que ainda tenho. Ambas as coisas são verdadeiras, mas apenas uma me dá energia para seguir em frente. A abordagem de Rosetta não é apenas inspiradora, ela é respaldada por sérios dados científicos. O estudo de desenvolvimento adulto de Harvard, uma das pesquisas mais longas e abrangentes sobre a saúde humana, mostrou que pessoas otimistas vivem de 11% a 15% mais do que seus pares pessimistas. Elas também possuem melhor saúde cardiovascular, um sistema imunológico mais forte e níveis mais baixos de depressão. A doutora Suzanne Segerstrom, psicóloga da Universidade de Kentucky, estudou o otimismo e o envelhecimento por décadas. Suas pesquisas mostram que pessoas otimistas têm telomeros mais longos, as capas protetoras nos cromossomos que encurtam com a idade, essencialmente retardando o envelhecimento celular. Notavelmente, o otimismo não é um traço de caráter inato. É uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada em qualquer idade. O verdadeiro otimismo não significa negar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Trata-se de uma profunda crença de que se pode influenciar os resultados de suas ações e de perceber os contratempos como temporários, e não permanentes. A gratidão é um poderoso aliado do otimismo. O Dr. Robert Emmons, principal pesquisador da gratidão na Universidade da Califórnia em Davis, descobriu que pessoas que praticam regularmente a gratidão dormem melhor, têm relacionamentos mais fortes e maior satisfação com a vida. O próprio ato de notar o que há de bom na vida reprograma o cérebro para buscar experiências positivas, criando um ciclo virtuoso de bem-estar e felicidade. Maneiras práticas de desenvolver otimismo e gratidão. Abaixo estão estratégias detalhadas para incorporar o otimismo e a gratidão em sua vida diária. Comece uma prática diária de gratidão. Anote 3 coisas pelas quais você é sinceramente grato. Elas não precisam ser profundas ou significativas. Uma xícara de café quente, um vizinho gentil ou um dia ensolarado são perfeitamente adequados. O principal é a consistência e a regularidade. Com o tempo, essa prática treinará seu cérebro para notar as pequenas alegrias da vida que antes poderiam passar despercebidas. Tente manter um caderno ao lado da cama ou usar um aplicativo de gratidão para que isso se torne um hábito. Pratique a reinterpretação positiva. Ao enfrentar dificuldades, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Ou como isso pode me tornar mais forte? Por exemplo, se problemas de mobilidade limitam sua atividade, reinterprete isso como uma oportunidade para aprender exercícios sentados ou interagir ativamente com outras pessoas online. A reinterpretação não elimina as dificuldades, mas ajuda a encontrar oportunidades de crescimento e desenvolvimento nelas. Concentre-se no que você pode controlar. O envelhecimento inevitavelmente traz desafios que estão fora do seu controle: doenças, perdas ou declínio físico. No entanto, você sempre pode controlar sua reação a esses desafios. Por exemplo, você não pode controlar uma doença crônica, mas pode escolher seguir um plano de tratamento ou buscar ativamente apoio na comunidade. Essa distinção promove o desenvolvimento de resiliência e esperança. Celebre pequenas vitórias. Reconheça e valorize qualquer progresso, por menor que seja. Você andou um pouco mais hoje, apesar da dor nas articulações? Isso é uma vitória. Você teve uma conversa significativa com um amigo? Celebre isso. Reconhecer esses momentos constrói um senso de autoeficácia e fortalece o otimismo. Equilibre o consumo de mídia. Estar informado é, sem dúvida, importante, mas a exposição constante a notícias negativas pode distorcer a percepção da realidade, criando um sentimento de desesperança. Recomenda-se limitar o tempo gasto assistindo a mídias perturbadoras e buscar ativamente conteúdo positivo, como livros inspiradores, documentários ou boletins comunitários que destaquem boas ações e conquistas. Esse equilíbrio permite manter uma visão de mundo fundamentada, mas cheia de esperança.
Experimente praticar a meditação da bondade amorosa. Dedique alguns minutos diariamente, enviando bons desejos a si mesmo, a seus entes queridos e até mesmo a estranhos. Essa prática, baseada na atenção plena, promove o desenvolvimento da compaixão e do otimismo, preenchendo o coração com calor. Cerque-se de pessoas positivas. O otimismo e o pessimismo, como se sabe, são contagiosos. Procure amigos, familiares ou grupos que o inspirem e energizem. Junte-se a um clube do livro, participe de eventos comunitários ou conecte-se com pessoas que pensam como você online. Seu ambiente social tem uma influência significativa na formação de sua mentalidade. Use o diálogo interno positivo. Perceba quando seu diálogo interno se torna crítico ou autodepreciativo e mude conscientemente para palavras mais gentis e de apoio. Em vez de "sou muito velho para aprender isso", tente dizer a si mesmo: "estou aprendendo no meu ritmo, e isso é absolutamente normal". O diálogo interno positivo desenvolve a autoconfiança e fortalece a resiliência. Compartilhe boas notícias. Quando algo positivo acontece, seja uma visita bem-sucedida ao médico, um gesto gentil de um vizinho ou simplesmente um evento agradável, compartilhe com alguém. Ampliar a alegria ao compartilhá-la fortalece o otimismo e melhora os relacionamentos. Reflita sobre sua resiliência passada. Você superou todas as dificuldades que a vida lhe impôs até agora. Lembre-se disso ao enfrentar novos obstáculos. Anote uma ocasião em que você perseverou em uma situação difícil. Isso será uma prova inegável de sua força interior e uma razão forte para manter a esperança. O otimismo saudável não significa ignorar a dor ou o sofrimento. Trata-se de reconhecer emoções difíceis, mantendo um espaço para a esperança e a fé em um futuro melhor. Para os idosos, essa mentalidade é particularmente poderosa. Décadas de experiência superando dificuldades, construindo relacionamentos e encontrando alegria em lugares inesperados fornecem uma profunda fonte de sabedoria da qual se pode extrair força e inspiração. Muitos longevos relatam que seus anos mais felizes vieram depois dos 70, quando abandonaram as pressões sociais e se concentraram no que realmente importa: conexões, significado e gratidão. Pergunta para reflexão: pelo que você é sinceramente grato hoje? Como você mantém a esperança em tempos difíceis? A sinergia dos comportamentos de longevidade. Esses 5 tipos de comportamento: aprendizado ao longo da vida, fortes laços sociais, atividade natural, um forte senso de propósito e a adoção do otimismo e da gratidão, não existem isoladamente. Eles trabalham juntos, como instrumentos em uma sinfonia, amplificando-se mutuamente e criando um todo harmonioso. Aprender uma nova habilidade frequentemente leva a novas amizades e à expansão do círculo social. Um senso de propósito alimenta a motivação para permanecer ativo e otimista. A gratidão aprofunda os relacionamentos e dá energia para superar novos desafios. Considere Walter, um homem de 94 anos que incorpora todos os 5 comportamentos. Aos 85, ele aprendeu a usar o computador para fazer videochamadas com seus netos que moram em todo o país, mantendo assim a mente afiada e a proximidade com a família. Ele é voluntário 2 vezes por semana em um abrigo de animais, preferindo ir a pé em vez de dirigir para se manter fisicamente ativo. Todas as manhãs, ele escreve em seu diário de gratidão, anotando pequenas alegrias, como um cobertor quente ou um cachorro amigável. Walter não está apenas sobrevivendo, ele está prosperando, irradiando vitalidade e propósito. Em contraste, aqueles que negligenciam esses comportamentos frequentemente enfrentam isolamento, um estilo de vida sedentário e um foco na decadência. Eles podem existir, mas não vivem verdadeiramente. No entanto, aqueles que adotam esses hábitos, independentemente dos problemas de saúde, mantêm a alegria, a conexão e o sentido da vida até a velhice. A escolha é sua: ver o envelhecimento como um declínio inevitável ou como uma oportunidade única para focar sua vida no que realmente importa. Esses comportamentos não apenas adicionam anos à sua vida, eles adicionam vida aos seus anos. Eles oferecem um roteiro não apenas para a longevidade, mas para uma vida rica em alegria, conexões e profundo significado. Sua idade não é uma limitação. É uma base para sabedoria, resiliência e verdadeira felicidade. Que passo você dará hoje para viver com mais propósito e otimismo? 5 comportamentos poderosos que podem ajudá-lo não apenas a viver mais, mas a viver melhor, com mais alegria, conexões e significado na velhice. Desde dominar novas habilidades até manter-se naturalmente ativo, construir relacionamentos fortes, encontrar seu propósito e abraçar o otimismo e a gratidão, esses hábitos são seu plano para prosperar após os 100 anos.